queria te trazer enquanto Hebreus 11, que diz assim, verso 1: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê, porque por elas os antigos alcançaram testemunho. Aleluia. Somente até aqui. Eu queria que você nesse momento, eu sei que já foi orado, mas eu queria aqui estar orando. Orando não, porque eu entendi que pelos enfermos nós temos que declarar a cura. Eu queria que você nesse momento pudesse declarar na vida do nosso profeta que se encontra no seu lar, não está bem. E eu creio que ele pode ser alcançado nesta noite. A mãe da nossa irmã Esté também se encontra enfermo. E eu creio que a declaração da igreja, nós podemos declarar aquilo que eles já são diante de Deus, curados. Então, em nome de Jesus, levanta as tuas mãos e nós declaramos agora que o profeta, nesse exato momento, tome posse da sua restauração. Que ele seja restaurado nesse momento da sua saúde, de todas as áreas que ele está sendo incomodado. Que em nome de Jesus ele seja sarado nesse momento. Que a mãe da nossa irmã Esté seja alcançada também nesta noite. Não sei o grau da enfermidade, mas também não interessa saber. O que interessa é que nós cremos que ela está sendo curada nesse momento, em nome de Jesus. E que todos aqui presentes, aqueles que estão enfermos, sejam curados também, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, então, vou ser breve, mas eu queria falar acerca dos 3 níveis de fé. E por isso então faz todo sentido, quando a Bíblia diz que um vai produzir 30, o outro vai produzir 60 e o outro vai produzir 100 por um. E nós entendemos através das Escrituras, o apóstolo Paulo, ele fala em Romanos, no capítulo 12, verso 3, se não me falha a memória, ele diz que ele diz: irmãos, eu rogo-vos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês não saibam mais do que a medida, acerca de vós, somente saiba de acordo com a medida que foi derramado em cada um de vocês. Uma medida de fé. Eu creio, por isso que eu não acredito muito que aquele que um dia se rendeu a Jesus diga que não tem fé. Porque todas as vezes, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e pela palavra de Deus. Então, todos aqueles que recebem uma palavra que o pegou por dentro, e você se rendeu a Jesus, foi derramada uma medida de fé em você. E essa medida de fé, ela precisa de um exercício. Ela precisa ser identificada. Como que você vai exercitar essa fé? O povo de Deus estava no Egito, e eles acreditavam no início, até mesmo pelo testemunho do que José viveu lá no Egito. Eles acreditavam que havia uma promessa, que um dia Deus o tiraria de lá da escravidão. Mas passou-se muito tempo, muitos anos, e isso fez com que eles perdessem essa fé, deixassem de acreditar. Não perdessem, mas deixassem de acreditar. E quando Deus levanta Moisés, e Moisés vai lá e resgata esse povo, eu acredito que para todos saírem do Egito, eles precisavam crer de alguma forma que Deus estava cumprindo com essa promessa. E quem dera que a gente pudesse crer que todo mundo, quando Moisés chegou ali, todos pudessem, estar aceso com a sua fé, crendo que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Mas a gente começa a identificar no decorrer da sua caminhada ao deserto, que não foi dessa forma. No primeiro processo que eles enfrentaram no deserto, eles murmuravam diante de Deus. Eles reclamavam, de tudo. Da sede, da fome, e toda essa reclamação
era colocada diante de Moisés como um questionamento, porque eles murmuravam diante de Deus e desejavam voltar para o Egito. Sabe, isso a gente entende que quando nós que cremos em Jesus e foi depositada uma medida de fé em nós, isso significa que a cada dia nós devemos exercitar essa fé. E sabe o que eu entendo? Que quando você encontra uma pessoa fervorosa diante de Deus, significa que essa pessoa cada vez mais está tendo intimidade com Deus. Porque a palavra de Deus fala que a fé, ela opera pelo amor. Então não existe, sabe, manifestação de fé se você não ama a Deus. Se não existe uma manifestação de amor para com Deus. Não existe se você diz que tem fé, mas você não manifesta o amor de Deus. Sabe, é uma fé, não o tipo de fé, da fé que Deus quer que nós manifestamos nos nossos dias. O tipo de fé de Deus. A fé que Deus tem, sabe? A fé da forma de Deus. Então, quando nós entendermos isso, você vai passar a manifestar essa fé, sabe? Perante os teus irmãos, perante todos aqueles que te cercam. Porque nós estamos no século 21, o qual o meio de fé que está sendo ensinado é uma fé que você vai conseguir a tua casa própria, uma chave de um carro. Há pessoas que vieram para Cristo, entre aspas, em que hoje estão sendo levados a fazer, a correr, sair da sua casa de oração e fazer 7 semanas da prosperidade. Há outros que são levados a fazer 7 semanas, não sei do que mais. Sabe? E a gente começa a entender que a manifestação de fé que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 3, ele diz assim que dou graças ao Senhor Jesus pelas vossas vidas, porque eu ouço rumores da manifestação de fé de vocês pelo mundo. E não é uma fé, sabe, que nós vemos hoje sendo manifestada. É uma fé que alguém coloca a mão e o paralítico anda. Ou uma fé que alguém, sabe, ressuscitou dentre os mortos. Isso é uma fé sobrenatural, mas não é a fé do tipo de Deus. Porque o próprio Jesus confrontou, sabe, aqueles que andavam atrás dele somente por causa do pão. E quando, depois da multiplicação do pão, eles voltam atrás de Jesus, a multidão, e quando chega lá, Jesus diz assim: já acabou o pão? O celeiro de vocês já está vazio? A porta já se fechou? Jesus não fala aquilo, sabe, como que fazendo um descaso pela necessidade que eles tinham. Jesus fala isso porque não era dessa forma que ele queria que eles fossem a ele. Jesus queria que o povo procurasse ele pelo que ele é. Sabe, não pelo pão que perece, mas por ele que é o próprio pão. Por ele que é a própria vida. E não está longe nos nossos dias nós presenciarmos isso. As pessoas correndo atrás de algo que é transitório e passageiro. E esquece da verdadeira posição da fé. Sabe, a fé está relacionada à comunhão dos nossos irmãos. Se você não manifestar fé em perdoar, sabe, em ter comunhão com o teu irmão, então você não tem fé, porque você não ama. E se você não ama, você não tem fé do tipo de Deus. Então devemos rever, sabe, como nós deveremos manifestar a nossa fé. Sabe, a fé, por intermédio da fé, Renato leu aqui, se não me falha a memória, por intermédio da fé, é que você entende que Cristo é o teu Salvador. Você só vem, sabe, alcança a salvação se você manifestar essa fé para com o Filho do Homem. Não vem de vós, mas é dom de Deus. Então a fé que você usa para alcançar coisas não é a fé que Deus quer que a igreja manifeste nos nossos dias.
as coisas são consequência de uma vida, sabe, de comunhão. Uma igreja que tem comunhão, ela automaticamente essas coisas vêm e correm atrás dela até alcançar. Significa que quando você entende isso, você não precisa, sabe, dobrar os teus joelhos diante de Deus e começar a chorar, rasgar tuas vestes, pedindo alguma coisa perecível. Se você entende que Deus quer que você manifeste o tipo de fé dele, sabe, e te alcançar as almas, a fé que você foi salvo, ele quer que você manifeste para salvar outras vidas. Então o teu posicionamento, o meu posicionamento de fé é outro. É por isso que nós devemos discernir. É por isso que nós devemos todos os dias, aos vir se reunir neste lugar, e a gente manifestar essa fé. E eu entendi, sabe, porque a fé é algo que produz em nós o amor de Deus. A fé opera pelo amor. Então, se você não ama, você não tem fé. Em vão tem sido as tuas lágrimas, em vão tem sido o teu clamor, em vão você tem, sabe, participado de campanha disso e daquilo. Não, em vão você tem feito isso. Sabe, Mateus 16, se não me falha a memória, Mateus 6, a Bíblia diz que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Não devemos estar ansiosos por coisa alguma, por o que vamos beber, ou comer, ou vestir, calçar. Ele manda que a gente observe a natureza, as aves do céu. Todos os dias elas se alimentam, mas elas não plantam, mas todos os dias o Pai as alimenta. E vocês não valem mais do que as aves do céu. Então o nosso manifestar em fé tem sido errado por muito tempo, porque a gente quer subir no altar ou colocar a mão em alguém e ver que aquela pessoa foi curada, ou que levantou do leito, ou coisa parecida. Não, isso é consequência. Você pode estar ministrando uma palavra aqui, e se essa palavra pegar essa pessoa por dentro, ela é curada imediatamente. E não tem como você manifestar essa fé sem que você entenda que você é amado por Deus. Se você não entende que você é amado por Deus, você vai ser levado por ventos de doutrinas, ensinamento de uma fé que não funciona. Porque sem o amor, a comunhão com nossos irmãos, a nossa fé fica inoperante. Ela não funciona. Mas como que vai entender? Como que você vai entender esse tipo de fé? Se em todo tempo você está sendo ensinado que você tem que ter fé para alcançar coisas, e isso está gerando, sabe, uma geração frustrada, uma geração que tem uma visão contrária do que Deus é, do caráter dele. Porque quando você não alcança, sabe, você participa de uma campanha, 7 semanas para prosperidade, termina as 7 campanhas, e você olha para o teu celeiro, está vazio. Você olha para a tua casa, as portas se fecham. Qual vai ser o teu pensamento acerca de Deus? Será que você vai poder, sabe, no teu secreto dizer: Deus me ama? Acredito que não. Você vai crer que Deus, ele é mau, vingativo, que Deus, ele está aí na espreita, sabe, esperando o momento certo para quebrar tuas canelas, porque você passou 7 semanas tentando alcançar algo de uma forma errada, e ele está dizendo assim: não é dessa forma. Agora, quando você entende que Deus te ama, você não se importa com o que vem de fora,
Você se importa com o amor dele pela tua vida, e isso vai te transformar, isso vai acender a tua fé, o teu nível de fé vai crescer. E qual o sinal de que você entende que Deus te ama? Qual o sinal que você entende que a igreja vai identificar que o teu nível de fé está crescendo? É quando você começa a olhar para o teu irmão, consegue manifestar o amor de Deus. Sabe, a Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos amigos e amar os nossos inimigos. O cara que não entende essa fé, ele vai continuar buscando por uma fé que alcança as coisas, mas ele não vai entender que a fé que ele está dizendo aqui, ei, quando você for capaz de amar aquele que te quer mal, aí você está usando a fé no tipo de Deus. Aí você está manifestando a fé que o apóstolo Paulo cita, dizendo: ei, eu muito me alegro porque eu estou vendo o testemunho de fé em vocês. Mas quem está à busca de coisas anda ofendido, não amadurece. É só faltar o pão que começa a colocar Deus contra a parede. Se Deus fosse comigo, eu não estava passando isso. Se Deus fosse comigo, porque não deu certo? Ainda que tu esteja com nível de fé, sabe, naquela comunhão com Deus, naquela intimidade com Ele, nem sempre que você vai orar Ele vai te dar, porque tudo que Ele nos dá é conforme a sua vontade, conforme o seu querer, conforme aquilo que é para o nosso bem. Mas quem não entende isso se frustra, deixa de ir para a igreja, sabe, deixa de colocar a sua fé em prática, porque para ele Deus não ama, porque para ele Deus é um pai mau que só quer te fazer o mal. Só que o nosso Pai, Ele nos ama a ponto de entregar o seu único filho para morrer por nós. Efésios 2 fala isso, que nós andávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos dignos da ira, não do amor, mas Ele nos vivificou através de Jesus Cristo. Se isso não é amor, eu não sei mais o que é amor, o que é amar. Se Ele nos amou ainda quando nós ainda o rejeitava. Por quê? Porque Ele é o próprio amor. Por isso que ninguém consegue amar se Ele não amou primeiro. E se você ama é porque Ele te amou primeiro. Então isso é reflexo do amor dEle em tua vida. Então, queridos, vamos mudar o nosso conceito. Vamos mudar a nossa forma, a nossa maneira de pensar. O nosso Pai, assim como nós que somos pais, nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Sabe, diferente de que muitos pensam, sabe quem pensa que Deus é mau e vingativo e que castiga? É os que buscam a fé transitória e passageira, os que andam atrás de campanha, não sei o que mais. O que crê em Deus somente por aquilo que Ele pode dar. Esses daí, quando não recebem, diz que Deus é mau e que Deus castiga. Mas deixa eu te dizer uma palavra nessa noite: Deus não castiga ninguém. Ele diz para mim e para você que de uma fonte não pode jorrar duas águas. Não é que não pode, até jorra duas águas. Não é natural que ela jorre duas águas. Porque você pode andar na presença de Deus com retidão e da tua boca fluir rios de água viva. Como também você pode tropeçar e nesse rio não jorrar mais água limpa.
Por isso que ele diz que não é natural que isso aconteça. Vocês têm que jorrar água viva, limpa. Isso é natural que jorre. Então, queridos, o que acontece quando nós não entendemos esse amor? Nós vamos continuar achando que Ele castiga. Você já ouviu crente dizer: é Deus que colocou no leito, é Deus que fez isso, que fez aquilo? Mentira do diabo. Ele permite por causa da desobediência do homem. Ele permite porque Ele está dizendo: ei, é por aqui, e nós queremos ir por aqui. Ele diz: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Ele dá um conselho: escolhe a vida, para vocês terem vida em abundância. Então o Pai, Ele quer cuidar de nós, Ele quer o nosso bem. E quando você está passando, sabe, pelo vale da sombra da morte, pela tua rebeldia, não atribui a esse Pai que tem um amor tão grande por você e por mim. Porque em todo tempo Ele nos ama. Eu não sei você, mas eu jamais quero maltratar meu filho. Eu quero que ele sofra. Eu quero que ele obedeça, para que ele seja presenteado, sabe, com aquilo que conforme a sua maturidade. É isso que Deus quer da sua igreja, dos seus filhos. Que você possa identificar esse tipo de amor. Porque você foi amado quando todo mundo te rejeitou. Nós éramos afastados dele, mas Cristo nos aproximou dele. Cristo se colocou como inimigo do próprio Pai por alguns instantes, por alguns dias, por amar, para querer aproximar os filhos do Pai. E como é que essa geração busca por coisas transitórias e passageiras e não percebe que o verdadeiro amor lança fora todo medo, lança fora todas as coisas que não provêm para mim do seu amor. Sabe, esse amor, ele se manifesta através de cada um de nós. As pessoas ali fora, elas vão vir para Jesus quando elas conseguirem ter fé em cada um de nós. Elas vão olhar para nós e vão ter fé em nós. Eu acredito que Jesus é com ele e é com ela. Eu vou conhecer esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Eles não vão ser atraídos porque, sabe, você alcançou um bem material de grande valor. Eles podem até ser atraídos da maneira errada, mas ao momento que as coisas não forem favoráveis, eles se afastarão de novo dessa fé. Porque eles então se aproximarão somente por aquilo que Ele pode dar, mas não pelo aquilo que Ele é. Então, se você o ama, você consegue fazer tudo que você faz é com prazer, tudo que você faz é com alegria. Não precisa ninguém dizer para você o que você tem que fazer, porque você sabe o que tem que ser feito. E quando você o ama, você não se importa se você vai fazer e alguém não está fazendo. Você vai fazer o que Ele diz: eu faço, porque nada pode se comparar ao que Ele fez por mim. Então o mínimo que a gente pode fazer é começar a ser grato pelas coisas que Ele já nos deu. E isso ser suficiente para que a gente possa chegar nesse culto e dar a nossa melhor entrega, fazer a nossa melhor entrega, sabe, adorar Ele como nunca. Porque isso vai mostrar para Ele que você não adora somente por aquilo que Ele pode te dar, mas você adora Ele pelo que Ele é. E você adora pelo que Ele é, sabe, pelo que Ele já fez por você. Porque nós não temos como contar todas as coisas, os benefícios
nós. E um dos piores pecados que pode existir nos nossos dias, abaixo da blasfêmia do Espírito Santo, um dos piores pecados diante de Deus é a ingratidão. É a ingratidão, querido. Aproximadamente 2 milhões de pessoas saíram do Egito e 2 pessoas entraram na terra de Canaã, Josué e Caleb, por causa do pecado da ingratidão. Sabe? Como que nós, eu acredito que nós, nos nossos dias, se nós víssemos tamanho manifestação de Deus como essa, de você atravessar o mar vermelho em pés enxutos, você olhar 2 paredão aqui de um lado para o outro, como que ficaria o teu coração, a tua mente diante de tão grande milagre diante de Deus? E como é que pode, depois de 3 dias, o povo está murmurando no deserto? Que tamanha ingratidão é essa? Nós, como seres humanos, quando a gente, sabe, traz alguém para perto, estou falando isso de liderança, quando a gente cuida de alguém e essa pessoa se estabelece e dá uma punhada nas tuas costas, tu já não consegue, sabe, conciliar as coisas. Muitas das vezes, se o Espírito Santo não for contigo, tu não consegue perdoar, entender. Agora imagina diante de Deus, que entregou o seu Filho desde antes da fundação do mundo pelas nossas vidas. Então a ingratidão faz com que a gente, sabe, não entre diante de Deus no propósito dele, mas nos afasta. Porque a murmuração, a ingratidão, ela nos afasta cada vez mais do que Deus é. E Ele é amor. E quando você está dizendo que Ele não é Deus com as suas atitudes, você está sendo ingrato, porque Ele já te deu vida. Ele colocou algo extraordinário dentro de você, o Espírito Santo. Ele depositou em nós. E a ingratidão vem quando você, sabe, está faltando as coisas está difícil, e você está murmurando diante dele. Nós precisamos buscar ter um coração grato diante de Deus, um coração agradecido. Sabe por quê? Ele cuida de nós. Ele cuida de nós e não precisa, sabe, muitas das vezes a gente murmurar e colocar Deus contra a parede, porque quando as portas fecham para você, sabe, Ele começa a te direcionar uma outra direção, ou Ele envia alguém para suprir a tua necessidade, mas Ele quer que você descanse nele, Ele quer que você creia nele. Nós cremos, por isso nós falamos. Se nós cremos, vamos falar, mas com entendimento, com alinhamento, o nosso pensamento alinhado, sabe, com o nosso coração, com a nossa fé nele. Porque se não estiver alinhado, você vai acabar de orar por alguma coisa, você vai levantar, não acontece, você já vai murmurar contra a tua própria oração. Mas quando você crê, quando você entende que Deus te ama, fica mais fácil você crer nele, não é verdade? Você já parou para pensar que quando você ama demais uma pessoa, quando você gosta demais, tem confiança, sabe, no nível a uma pessoa, você consegue confiar nela no extremo. O teu nível de confiança em alguém faz com que você descanse naquela pessoa, sabendo que ela não vai falhar. E você dá testemunho disso para as outras pessoas. Não, pode confiar, não vai falhar. Deus fica com inveja, porque Ele queria que nós tivéssemos esse tipo
de confiança nele. E nós depositamos em homens, em pessoas, e não nele. As pessoas devem ouvir de nós quando as coisas não estiverem favoráveis. Eles devem ouvir da nossa boca, sabe? Quando chegarem, verem a nossa situação, porta fechada, as coisas dando errada, e quando eles aproximarem você e de mim, eles têm que ouvir um cântico de vitória. E você tem que, eles sempre vão perguntar: e aí, meu irmão, como é que estão as coisas? Eles já sabem, mas eles querem uma resposta da tua fé, de como você vai responder a ele. Vai mencionar, vai testemunhar do teu grau de intimidade com o teu Pai. E se a tua resposta for: vai tudo bem, graças a Deus, você vai despertar nessa pessoa algo que vai fazer com que ela seja atraída pela tua fé a Deus. Vai fazer com que essa pessoa, sabe, fique na sua casa ali, com a sua mente, sabe, cara, como é que pode? O cara está passando, sabe, poucas e boas, mas você não vê murmuração da boca deles. Que família é essa? Caraca, vai passando os dias do teu tempo de deserto, do teu tempo de processo para Deus te mostrar algumas pessoas. E quando passa, Deus vem com a sua abundância na tua vida. Isso vai, sabe, cada vez mais despertando a fidelidade de Deus para contigo, como filho e filha. Esse é a maior pregação do Evangelho, é que nós sejam, sabe, manifestado a fé do tipo de Deus em que as pessoas olhem para nós e desejem vir para Jesus, não apresentando a ela, dizendo: olha, vem para Cristo, os teus problemas acabaram. Não é isso. Venha para Cristo e pare de sofrer. Não apresente esse tipo de evangelho, porque vai levá-las à frustração, vai levá-las, sabe, a momento que elas vão murmurar contra o Pai, contra Deus. Elas vão até vir para a igreja te acompanhar, mas vai gerar no coração delas, sabe, um desejo de que elas merecem o que elas pedem diante de Deus, o que Deus pode dar para elas, elas merecem. Porque elas são boas demais, porque elas fazem o bem, porque elas têm direito. Não despertamos neles esse tipo de fé, mas que eles sejam atraídos pelo batismo de morte que vai gerar vida neles, em que o teu sofrimento vai gerar neles, sabe, um amor tão grande, porque eles vão contemplar o amor de Deus na tua necessidade. Eles vão contemplar, porque eles não viram você chorando, engano pelos cantos, dizendo que ninguém gosta de mim, que Deus não gosta de mim, que Deus não olha para mim, que Deus não ouve minha oração, porque os céus estão de bronze. Ei, para com isso, querido. Isso. Nós estamos aí para passar um legado para a próxima geração. Não precisa já ser as nações. Nós precisamos manifestar esse tipo de fé dentro da nossa casa, na nossa semente, nessa geração que está crescendo na nossa casa. Elas precisam tomar a oportunidade, sabe, e dizer assim: caramba, eu me alegro em Deus pela vida do meu pai e da minha mãe, porque eu contemplo eles passando tanta coisa. Eu quero ter esse tipo de fé. Não queira ainda impactar as nações, mas é eles que vão às nações, ou talvez os seus filhos irão às nações. Mas nós precisamos passar esse recado a eles. Não devemos estar mais choramingando para um e para outro, sabe, o que está acontecendo nas nossas vidas. Por isso que você, sabe, está frustrado.
Porque a quem você deveria abrir o teu coração, você não abre. Mas você está procurando orientação para o teu relacionamento de pessoas que têm um relacionamento frustrado, que ainda não conseguiram ser alcançado por esse amor. Você está procurando ajuda de pessoas que ainda não alcançaram esse nível de fé. Sabe, e o triste é porque ainda no século 21 o nível de fé da maioria ainda está no nível 1, em que o nível de fé nível 1 é aquele que te tira da tua zona de conforto, mas também não te leva a lugar nenhum. Só te despertou para sair do Egito, mas você continua um murmurador. O segundo nível de fé é aquele o qual você sai agora da tua zona de conforto e você agora começa a presenciar alguns milagres que têm acontecido. Ou você viu acontecer, ou você ouviu falar que aconteceu. Elevou um pouquinho o teu nível de fé, mas isso ainda não é o nível que Deus quer que você tenha de fé. Porque ao momento em que for com você e não acontecer, você vai ser um murmurador dos nossos dias. Mas quando você alcançar o terceiro nível de fé, que é aquele em que você não anda mais por aquilo que você vê, mas agora você anda por aquilo que você crê. O teu nível de fé começa agora a ser elevado e de repente você começa a produzir, eu não sei, a 30, a 60, a 100 por 1, eu não sei. Mas agora você entende e tem uma intimidade com o Pai. E quando Ele não te der aquilo que você está pedindo, o teu coração vai ser o mesmo, vai estar ligado ao dele. E você vai dizer, você não me deu porque o Senhor conhece o meu coração. Seja feita a tua vontade. Você não se apressa com teus pés para querer, não, eu quero porque eu sei que vai dar certo, eu quero. Você vai se frustrar, porque o Pai só vai dar aquilo conforme a tua maturidade. E se você ainda não está, preparado para receber algo, você vai clamar, você vai orar e não vai acontecer, porque Ele está esperando você estar pronto. E estar pronto diante de Deus é a experimentação que Ele permite por causa da nossa incredulidade. Passar os desertos que a gente passa. E Ele quer ver como que você passa nesse deserto. Você é dando glórias a Deus, você é murmurando. Se alguém olha para você e contempla um homem e uma mulher de fé, não da fé de alcançar coisas, mas da fé que crê que Ele é o teu pastor, que de nada você tem falta, e quando tudo não está favorável, você continua dizendo, Deus é bom em todo tempo, Ele é bom em todo tempo, Ele me ama. E você consegue chegar no culto, mesmo com as coisas tudo dando errado. Você se torna um adorador por excelência. Aqueles que te conhecem, vê o teu nível de adoração, isso vai acender a fé dele ou dela. Porque quando tudo está bem, talvez seja fácil a gente chegar aqui e pular e adorar. Mas quando as coisas estão dando errado, quando a enfermidade chega, quando o dinheiro não dá para suprir a necessidade daquele mês, quando as coisas estão, a gente até ora, vai lá, se reserva, Pai, está acontecendo isso, vai, tu ora, e você se depara com a tua realidade de novo, depois da oração. E o Pai fica esperando que o teu posicionamento teu seja, eu sei que meu Redentor vive, em breve Ele vai se levantar. O choro pode durar uma noite, mas a minha alegria veio ao amanhecer. E mesmo que ela não venha, você vai fazer a oração de Abacuque.
caduque, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vinde, ei, em todo tempo eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Essa é a natureza do amor de Deus, que excede todo entendimento. Nós nunca vamos entender a largura, o comprimento, a profundidade desse amor. Nós devemos se render a Ele. Você não entende, mas se renda a Ele. Porque quanto mais você se rende, mais você entende o coração desse Pai, mais você entende porque Ele é o amor, mais você entende porque Ele salva o mais vil pecador. Aí você entende porque que Ele alcança pessoas que é rejeitada pela comunidade. Entender esse amor é se sentir amado e saber que Ele ama. Porque todas as vezes que você entende isso, você vai olhar diferente para o teu irmão, você vai olhar para as pessoas diferente, você não vai mais dizer, não, ei, não tem mais jeito, não tem jeito mais, já era. Você não vai ser esse tipo de profeta, você vai ser o profeta que traz vida, dizendo, ei, a árvore cortada no cheiro das águas, ela ainda produz fruto ainda. Ei, ainda há tempo, ainda tem jeito, porque esse mesmo amor que impactou a minha vida vai impactar a vida dessa pessoa e Jesus vai salvá-la. E vai ser através da fé, não dessa fé que estão correndo aí atrás de coisas, mas é uma fé que, sabe, se inclina em amor para as pessoas. Em que quando você chega para evangelizar alguém, você vai manifestar o tanto que Deus te ama. E essa pessoa que nunca se sentiu amada, ela vai querer esse amor. Só de você falar o quanto que Deus te ama, só de olhar para a vida do Ilha, sabe, se sentindo amado por Deus, eles olharão para o Ilha e dizer, cara, como Deus ama esse cara, eu quero esse amor. É manifestado esse amor através das nossas vidas, de como que você, sabe, é confrontado aí fora. Aqui dentro é muito fácil a gente amar. Aqui dentro a gente dá um abraço, a gente, sabe, se dá um cheiro no pescoço. Aqui dentro a gente, sabe, se ama de verdade. Mas quando sai dessa porta para fora, mas quando sai dessa porta para fora, que alguém pisa no teu calo, tu ainda está rodando a baiana ainda. Quando alguém pisa no teu calo, você ainda é capaz de amar essa pessoa e dizer assim, querida, o meu dedo, o meu pé está embaixo do teu, me perdoa. Será que você é capaz de fazer isso? Isso é a manifestação do poder de Deus. Eu não tenho nenhum problema de sentar à mesa com pessoas que antes, sabe, não gostavam de mim. Eu sou, sabe, eu tenho facilidade para tomar um cafezinho com ela e dizer que amo de verdade. Eu não tenho inimigos, porque eu entendi que os meus inimigos não são carnais. A Bíblia diz que os nossos inimigos são espirituais. Aleluia. E que as minhas armas para essa guerra não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus. Aleluia. Como vencer nos nossos dias? Lutar com as armas certas. Aleluia. E como? Orar para Deus trazer justiça. Não faça justiça a você. Apregoe a justiça a você. Fale para ela que Jesus a justificou, como te justificou também. Ore pela vida dessa pessoa que não gosta de você. Diga, Jesus, eu amo essa pessoa, perdoa. Seja um Estevão da vida, um Tiago apenas, que foi capaz de se tornar um mártir por se
sentir tão amado por Deus. Ele foi capaz de olhar para aqueles que o apedrejavam. Ele viu os céus abertos e disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Sabe o que é isso? Que ele é forte demais. Sabe quem fez isso? Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí você vê Estevão levando pedrada pelo amor do Evangelho. E diz: Senhor, não impute a eles esse pecado. Eles não sabem o que fazem. Cara, que amor é esse? E você pode não ter ciência desse amor, porque talvez agora você está se achando autossuficiente ou amado demais para lembrar de quem você era e de como Ele te alcançou. Quando você começa a ver e entender isso, a igreja vai começar a sarar, vai se tornar saudável. A igreja precisa ser curada. A igreja precisa ser curada. E muitos estão sendo levados pelo poder que acontece quando ele se manifesta. E a igreja não está curada. Mas quando a manifestação do amor dele em nossas vidas, isso sara as pessoas. Isso cura as pessoas. Ainda que você não saiba falar, ainda que você ainda não seja um evangelista, ainda que o ministério não se manifestou em você, a tua vida é uma carta viva. As pessoas estão lendo eu e você todos os dias. O que é que elas estão lendo? O que é que elas estão lendo? Que você todos os dias está sendo transformado, está sendo permitido ser curado todos os dias, é isso? Se for isso, dá glórias a Deus. Mas se elas olham para você, o que você era, sabe, há 2 anos atrás, antes de conhecer a Cristo, e você permanece do mesmo jeito, então, querido, revê os teus conceitos, porque você precisa ainda ter encontro com esse amor. Porque esse amor, ele nos constrói. No relacionamento com o Pai, ele constrói, torna a nossa fé poderosa nele. Cada vez que você o ama, cada vez que você o reconhece, a tua fé cada vez mais ela é poderosa em Deus. Aonde você anda, o teu louvor é diferente, a tua glória a Deus é diferente, porque cada vez que você se encontra com esse nível de amor, não há quem possa te entristecer. Não há palavras que vai te jogar para baixo, porque você não depende mais do que vem de fora, já está aqui dentro. Você todos os dias se depara com algo brotando de dentro de você, porque já foi depositado em você. Todos os dias, sabe, o Espírito que habita em nós, ele espera que nós o reconheçamos como pessoa. Eu sempre oro dessa forma, sabe? Quando eu estou orando, eu estou conversando com ele. E no início é uma coisa assim, sabe? Parece sem noção. No início parece algo sem um pingo de fundamento. Mas eu já ouvi tanto testemunho, sabe, um tempo atrás, de pessoas, de uma senhora que, do ciclo de oração, muito tempo, ela, na sua pregação, ela ensinou como é que ela tinha uma intimidade com Deus. E ela falando que na casa dela tinha um quarto, ela colocava uma mesa, 2 cadeiras. Aí ela colocava uma cadeira aqui, sentava nessa daqui, colocava um copo de água ali, um copo de água aqui, e ela falava que ela era o Espírito Santo. E os filhos dela passavam na porta do quarto e ela estava conversando com ele. Conversando, sabe? Você já se deparou conversando com um amigo? Ou que você, uma pessoa que você realmente
sabe, tem confiança em mostrar o teu coração para ela. Assim ela fazia com o Espírito Santo. Em cada detalhe do dia a dia dela, ela falava do Espírito Santo. No início, parece coisa sem sentido. Mas quando você começa, sabe, a ter esse tipo de relacionamento com Deus, e você começa a falar do teu dia a dia, depois que você já falou o teu dia todinho, cala, fecha teus olhos e espera o que ele vai falar contigo. Eu tenho certeza que tu vai sentir a presença dele lá. E isso é algo bastante para você se sentir amado. E ele dizer: estou sempre contigo. Vamos mudar a nossa forma de dialogar com Deus. Sabe? Você não precisa mudar de voz quando for orar. Você não precisa entender que Deus só vai te ouvir quando tiver de joelhos dobrados. Não. No momento que tu abrir teu coração para falar com Ele, e tiver Ele como teu confidente, sabe? Falar as coisas mais, sabe, lá do teu íntimo com Ele. Aí você gerar um relacionamento de confiança e de amor. Aí você não vai mais se ofender, sentir falta de nada, se frustrar por nada. É isso que vai acontecer. Fica de pé em nome de Jesus. Eu queria aqui chamar você aqui à frente. Você que de repente, todo esse tempo, tem uma palavra de um escritor que ele fala que ensinar sobre fé, qualquer pessoa pode ensinar. Mas agarrar o espírito da fé não é para qualquer um, precisa de intimidade. E talvez a tua busca, a tua manifestação de fé não tinha sido, sabe, o tipo de fé de Deus. E hoje você quer sair daqui para manifestar essa fé. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar para que a tua fé seja poderosa em Deus, em que você vai se sentir suprido, mesmo que as coisas não estejam acontecendo. Você vai se sentir suprido, sabe? Você vai ser aquele que quando orar Ele, que o aluguel está chegando, a conta do cartão está chegando, você terminou de orar, você vai descansar, porque sabe que Ele vai suprir. Mas você não vai levantar daquela oração preocupado. Será que vai acontecer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Quantos aqui já oraram assim? Oraram por alguma coisa e quando levantou da oração, daqui a pouco estava preocupado. Significa que você ainda não confia nele. Mas deixa eu te dizer, é mais fácil você confiar nele quando você entender que ele te ama, que você é amado dele, que você é filho dele. Ele te ama, ele te ama. Por isso descansa nele. Enquanto nós vamos estar clamando um louvor, você vai vir aqui à frente que eu quero orar por você.